Curso de Psicanálise Integrada, módulo 9/24. Este curso foi programado para 24 vídeos gratuitos que são postados no YouTube, e você pode fazer esse curso. Todos os vídeos já estão no YouTube, ou seja, até o módulo 9, vai até o 24. Você contribuindo com o Pix fone 6198-340-6632 e enviando para o contato Zap 6198-340-6632, você receberá o PDF deste módulo e estará automaticamente matriculado para esse curso. Quando você completar os 24 módulos, você receberá o certificado de psicanalista clínico ou psicanalista integrado e também a carteira de psicanalista. Nós estamos atualizando nosso site anpc.com.br. Até o final de janeiro nós teremos todos os associados devidamente atualizados na lista do site. São 24 módulos. Os 24 módulos tratam de 21 maiores mestres da psicanálise. No início falávamos 20, mas um interessado, um aluno, pediu que nós acrescentássemos Garcia Badaraco, um grande psicanalista argentino-espanhol que, utilizando as teorias de Freud, Jung e da própria psiquiatria, ele criou um método das comunidades terapêuticas para tratamento de dependência química e fez um grande sucesso no mundo todo. Ele faleceu em 2010, mas Garcia Badaraco, é o número 21. Então são 21 grandes mestres que fizeram a história da psicanálise. Hoje nós vamos falar de William Reich. No próximo nós falaremos de Melanie Klein, da psicanálise infantil. William Reich, que é conhecido pela escola Reichiana. No mundo todo existe essa escola. No Brasil, eu conheci várias escolas reichianas, são fantásticas. E eu vou falar de William Reich. Você pode dizer, mas William Reich não é psicanalista. Engana-se, meu amigo, porque ele é um dos mais proeminentes psicanalistas da época de Freud. Nós estamos falando da época de Freud, não estamos falando de hoje. Então vamos iniciar. Faça seu Pix para o Pix Fone 6198-340-6632. É só R$25. R$25. O curso todo de 24 módulos custa R$600. Se você fizer um adiantamento e quiser pagar todo o curso, vai continuar recebendo não só os vídeos, como também os PDF. Nós vamos enviar para você como um bônus o curso de psicanálise integrada em 12 módulos que eu tinha feito há 10 anos atrás. 12 módulos e 12 vídeos. Então você vai ter dois cursos, um de 12 e outro de 24 que você vai assistindo. E você só vai pagar R$500. Então envie esse Pix pelo Pixfone 6198-340-6632, por esse o Pix, e envie para o contato 6198-340-6632. Então falemos de William Reich. Já falamos isto que está aqui, 24 módulos, 24 vídeos, tá? O Pix para esse valor de 24, de R$25. Seja um psicanalista. Você pode cuidar de você e pode cuidar dos outros e pode abrir o seu consultório e pode se associar, automaticamente estará associado à ANPC,
uma das maiores associações psicanalíticas do Brasil desde 1995. Nos anos 1920, o austríaco William Reich, 1897-1957, era considerado um dos discípulos mais promissórios do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele morreria décadas depois, numa prisão nos Estados Unidos, sob acusações de fraude e suspeita de promover atividades sexuais ilícitas. É fake news, porque ele não fez isso. O que ele fez foi a organoterapia, que seria futuramente a massoterapia, tá? Nós vamos explicar isso, ou seja, a pessoa tirava a roupa e fazia massagem como parte do processo terapêutico. Mas nós estamos falando dos anos 30, quando nos Estados Unidos havia uma tendência em busca de comunistas e em busca de pessoas que não se adequavam ao sistema moral americano. Mas ele nunca fez essas acusações que foi feita. Tanto é que um dia anterior ao dia em que ele ia ser libertado, ele faleceu de um ataque cardíaco. Então, nós estamos, para bem da história, estamos falando sobre William Reich. William Reich era um gênio, criador de técnicas revolucionárias, destemido, renovado. Reich era considerado nos dias de hoje uma ovelha negra dentro da psicanálise, mas isso na psicanálise atual, tradicional, freudiana, xiita, mas isso nós não estamos falando desse pessoal xiita da psicanálise freudiana. Nós estamos falando da psicanálise como um todo, porque a psicanálise é um conjunto de psicanalistas que desde Freud até Lacan escreveram e estudaram e pesquisaram a psicanálise, descobrindo técnicas e métodos fantásticos que hoje formam parte da psicanálise mundial. Estive nos Estados Unidos e eu vi psicanalistas lidando com todas as técnicas que você possa imaginar. Só aqui no Brasil que existe essa diferenciação entre freudiano, junguiano, lacaniano, etc, etc. Mas isso já é outra história. Nem sempre foi assim. Foi apenas 23 anos para cá. Ele foi aceito como membro da prestigiada Sociedade Psicanalítica de Viena, fundada por Freud. Foi o próprio criador da psicanálise que levou o jovem à instituição para que tratasse seus pacientes numa clínica ambulatorial que ele criou na capital austríaca. Ou seja, Freud criou uma clínica ambulatorial e contratou William Reich para ser o psicanalista-chefe dessa clínica ambulatorial na capital de Áustria. Então, para você ver o apreço que Freud tinha de William Reich. Nessa época, Freud já havia desenvolvido sua teoria sobre a neurose e atribuído suas origens à repressão sexual. Você sabe que Freud, toda a neurose, ele atribui à repressão sexual. Reich levou esse conceito além e propôs que a repressão se dava não apenas no plano psíquico, mas também no físico. Tá? Isso é uma das características de Reich. Hoje, nós sabemos que isso existe. Tá? Foi uma época que não se conhecia a psicossomática, ou seja, as questões psíquicas podem somatizar no corpo. E William Reich foi o primeiro que fez essa proposta, talvez não com esse nome, porque depois surgiram outros que, baseados na proposta de William Reich, eles chegaram a essa conclusão e provaram aquilo que William Reich
cansou de falar e criou toda uma teoria. Muito bem. Reich acreditava que o corpo correspondia à repressão, gerando tensão muscular, e que com o passar do tempo se traduzia em dores crônicas e doenças, que mais tarde seria chamada de somatização. Ele dizia que era uma armadura ou couraça que moldava o físico e o caráter do indivíduo e determinava como essa pessoa encarava a sua existência. Ou seja, de acordo à repressão, de acordo à neurose, essa somatização acontecia em vários anéis que nós vamos falar. Podia ser na cabeça, no pescoço, nessa parte do corpo, no estômago, nos pés e tal. Hoje é comum saber, né? Os psiquiatras já sabem, os médicos também já conhecem. Quem conhece a psicanálise numa amplitude maior e não apenas a freudiana, ortodoxa, xiita, sabe que isso é possível e isso acontece. Reich, o conceito despertou interesse, mas Reich propunha uma solução radical, mais radical ainda para o problema. A repressão deveria ser combatida não apenas verbalmente, como ensinava Freud, mas também fisicamente. Com esse objetivo, desenvolveu uma terapia que rompeu com as doutrinas básicas da psicanálise, a neutralidade entre o profissional e o seu paciente. O paciente estava no divã e o psicanalista estava atrás do divã. O que William Reich fez, como ele sabia que essa neurose, esse problema, esse trauma, não só ficava no inconsciente, mas vinha para o corpo, somatizava no corpo, usando naturalmente uma palavra que ele não usou, porque a somatização é depois. Ele vinha para o corpo, tá? Vem para o corpo, vem para os ombros, vem para a coluna, vem para o braço, vem para o estômago, vem para algum lugar. Então precisava fazer massagem exatamente onde esse trauma tinha se somatizado. Então isso rompia totalmente a doutrina básica da psicanálise ortodoxa freudiana. Tá? É preciso entender isso. Ele batizou essa tecnologia, ou essa técnica de vegetoterapia. O método consistia em realizar massagens em seus pacientes seminus. Seminus é a forma de dizer que, na realidade, tirava a camisa, tirava a calça e tal, para poder fazer. É o que você faz hoje na massoterapia. Se hoje William Reich estivesse vivo e falasse, seria um gênio, seria um dos maiores psicanalistas, tá? Médicos, porque ele era médico. Tá? Só que nós estamos nos anos 30, nos anos 25, 30, para dissolver o que Freud chamou de armadura muscular, ou armadura de caráter. Isso gerou um escândalo. E alguns dos seus ex-pacientes até mesmo denunciaram que a massagem feitas em todas as partes do corpo, onde o terapeuta dizia detectar a tensão, equivalia a uma forma de abuso. Lembremos que isso foi em 1925, uma época tremendamente pseudo-moralista do mundo que se vivia no século XX. Então, continuamos. Batizado em vegetoterapia, já falamos, o método consistia em realizar massagens em seus pacientes seminus para dissolver o que o rei chamava de armadura muscular ou armadura de caráter. Não foram apenas as massagens que geraram a controvérsia, mas a teoria por trás delas. O objetivo da vegetoterapia era liberar a energia sexual reprimida, que, segundo Reich, era a causa de muitos dos males da sociedade. Hoje podemos comparar com a massoterapia e a bioenergética, que foram os sucessores da vegetoterapia de William Reich. Ele acreditava que a armadura corporal
impedia a pessoa de alcançar um orgasmo completo, ou uma felicidade completa, ou uma satisfação completa. Veja bem que a palavra orgasmo, hoje se tem um sentido muito específico, mas naquela época era a libido, a liberação da libido no corpo todo. Por isso, não conseguia livrar-se das suas repressões. Reich escreveu que, quando uma sessão era bem sucedida, podia haver ondas de prazer atravessando o corpo do paciente, e o que chamou de reflexo orgástico. Aí você vai me perguntar quais são esses níveis, esses anéis, essas couraças que o ser humano tinha. Havia 7. Ele se baseou também nos chakras da Índia, porque ele era muito estudioso, ele era um conhecedor do mundo todo. O primeiro nível são os olhos, ouvidos, nariz, são chamados telereceptores. O segundo nível é a boca. O terceiro nível, o pescoço. O quarto nível, tórax, inclusive os braços. O quinto nível, o diafragma. O sexto nível, o abdômen. E o sétimo, a pelvis, inclusive as pernas. Ou seja, de acordo ao trauma que você tinha, esse trauma somatizava num desses níveis. E o psicanalista reichiano sabia e podia detectar, e então precisava desmontar através de massagens específicas esses nódulos, diríamos assim, que seriam a representação ou a somatização desses traumas, dessas neuroses. Em 1927, escreveu A Função do Orgasmo, um dos livros mais impressionantes de William Reich, explicando sua teoria. Era a promoção que chamou de revolução sexual, que consolidaria, décadas mais tarde, sua fama como visionária e tornaria seu livro uma bíblia dos intelectuais dos anos 50 e 60. Veja bem, é impressionante essa postura. Mas nos anos 30, suas ideias radicais o tornaram um pária e levaram a ser expulso da Sociedade Psicanalítica de Viena. Se você conhecer a Sociedade Psicanalítica de Viena ou a própria IPA, você vai descobrir coisas absurdas que aconteceram ao longo do tempo. Pessoalmente, eu não tenho nenhum interesse de me associar à IPA, porque você teria que ser freudiano, específico, xiita, para que você possa pertencer a uma sociedade como aquela. Mas isso seria você diminuir o seu campo de visão. Tá? Eu estou falando da psicanálise como um todo. Não estou falando mal da IPA. Eu estou apenas colocando a minha posição. A minha posição de que a psicanálise ela é muito mais ampla. Tá? Na IPA, por exemplo, você não aceita um lacaniano, ou um junguiano, ou um de outra linha, kleiniano. Veja bem, então é interessante essa postura. Em 1939, perseguido pela estrutura que havia na Europa, Reich fugiu para os Estados Unidos, que começou uma nova etapa da sua carreira, que atrairia ainda mais críticas e ceticismo da comunidade científica americana. Lógico, Reich queria comprovar que sua teoria sobre o orgasmo tinha uma base biológica. Por isso investigou o conceito freudiano de libido. Tinha relação com a eletricidade e alguma substância química que atravessava o corpo. Teve até contato com Albert Einstein, a quem enviou um dos aparelhos que Reich criou para que Einstein estudasse e desse o seu parecer. Uma teoria que o próprio Freud sugeriu, e logo abandonou em torno de 1890. Veja bem, o próprio Freud sugeriu que essa libido teria relação com uma energia quase elétrica, uma substância química que atravessava o corpo, mas Freud
descartou isso em 1890. Pouco depois de chegar a Nova York, anunciou que havia descoberto uma forma de energia vital que era liberada durante o orgasmo e anunciou o nascimento de uma nova ciência, a orgonomia. Ele era muito criativo. Tá? É preciso ler os livros de William Reich. Você vai receber o PDF deste vídeo, uma apostila escrita por John Pierracos, que é justamente discípulo de William Reich. Essa forma de energia foi chamada por ele de orgone, derivado do orgasmo ou organismo, descrito por ele com uma de cor azul por meio de um microscópio e no céu com um telescópio especial criado por ele, o organoscópio. Você vê, era realmente revolucionário. Tá? Então, naturalmente, você não pode julgar por essas linhas de postura de Reich toda a teoria dele, porque toda a teoria dele serviu para o que hoje existe em grande quantidade na estrutura da massoterapia e da psicossomática. Veja bem, é impressionante isso. Segundo Reich, o orgone estava por todos os lados e era a mesma energia espiritual que outros chamavam de espiritual ou divino. Reich, ele era ateu, lógico. Reich acreditava que quando essa energia estancava ou diminuía, causava decadência, enfermidade ou morte. Por isso, a partir de 1940, ele começou a desenvolver acumuladores de orgone, caixas ou cápsulas que atuariam como bloqueadores de campos eletromagnéticos, permitindo que dentro do espaço se concentrasse a energia orgônica. Aqui em Brasília eu conheço vários terapeutas holísticos que têm esse aparelho. Eu não posso dar o nome, mas eu conheci vários ao longo desde 2000 que usam ainda e tem diríamos assim, tem resultados ótimos diante disso. Eu não uso, mas eu estou falando de William Reich e a organoterapia. Em 1957, quase 8 meses depois de ser preso e prestes a conseguir a sua liberdade condicional, Reich morreu após sofrer um infarto, aos 60 anos de idade. Em um obituário, a revista americana Time disse que ele havia sido um psicanalista famoso, discípulo de Sigmund Freud, mas que em tempos recentes havia ficado mais conhecido pelas suas teorias pouco ortodoxas sobre o sexo e a energia. Você sabe que Time é Time, né? Ele fala o que querem e as pessoas copiam e acreditam naquilo que ele fala. Mas isso, uma parte é realmente verdade. O trabalho de Reich abrange a profundeza do universo, alcança os extremos do microcosmo e do macrocosmo. Também contribuiu significativamente para muitos campos de conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a medicina, a biologia, a patologia, a agricultura e a meteorologia. Ele era um verdadeiro gênio. Lembremos-nos que Freud descobrira as forças do inconsciente e que havia trabalhado na clínica de Lebel, em Nantes, com fenômenos hipnóticos e estados de transe. Ou seja, Freud passou por isso. Lebel está aqui, foi o primeiro fundador da escola da hipnose. E Freud tratava de pacientes em transe, realmente. Existe até um vídeo no Netflix sobre Freud, que retrata exatamente essa postura, essa primeira parte.
Eu espero que a Netflix lance o item 2. Né? Essa foi a primeira parte, justamente na época que ele lidava com Liebel, tá? Sobre a questão dos transes. Freud tratava muito sobre transe. A partir daí que depois chegou no momento em que ele tinha que escolher ou continuava nessa história ou deixava isso tudo e se tornava um racional, que naturalmente todos acabam fazendo isso. Todos acabam desistindo do seu ideal para ser apenas racional e monetário, diríamos assim. Subsequentemente a isso, com Breuer, pesquisando os fenômenos energéticos da histeria, embora Freud tenha desenvolvido um conceito de libido como conceito energético real. Então nós temos o segundo elemento, Breuer e os fenômenos energéticos da histeria. Veja bem, já é o segundo passo de Freud. Depois rejeitou posteriormente isto, tanto o aspecto energético da libido, quanto a espiritualidade que compunha a cerne do trabalho de Jung. Também rejeitou a espiritualidade. Jung era a força da energia espiritual. Então, nós vemos aqui Freud como o fundador da escola de hipnose, dos transes, Breuer como os fenômenos energéticos de histeria e Jung como a energia espiritual. E Reich optou pela questão física específica. Na época em que Reich estava se formando, dava-se muita ênfase à importância da mente e do inconsciente, como corolário do trabalho de Freud, e espiritualmente contemporânea na Áustria e Alemanha. Estava representada por um espiritismo de baixo nível, considerado apenas um pouco acima da superstição. Diante da condenação de trabalho de Mesmer e seguidores e das pesquisas dos espiritualistas britânicos, Reich não enxergou o outro lado da verdadeira espiritualidade, ao qual Jung dedicou toda a sua vida. Olhando essa fantástica era por um ângulo de perspectiva, constatamos que diante da descoberta do inconsciente, precisa ser assinalado que, enquanto Freud trabalhou essencialmente com a mente do homem, veja bem, Jung concentrou-se no relacionamento entre homem e sua alma, enquanto entidade, e Reich focalizou as expressões biológicas e físicas do homem, em suas relações com a totalidade do ser. Os três homens representam os três aspectos do homem: corpo, Reich, mente, Freud e espírito, Jung. Muito interessante que os métodos terapêuticos criados por Reich, através da ergonomia, ou seja, da ciência da energia orgânica, e desenvolvimento e ampliação dessas técnicas pelo trabalho da análise bioenergética criado por Alexander Lowen, que foi o criador da bioenergética, discípulo de Reich, e por mim, eu estou falando de John Pierracos, também diretor do Instituto de Análise Bioenergética, discípulo de Reich. Ocupem hoje em dia um lugar central do movimento pró-potencial humano e das terapias de grupo de encontro ou de tendências gestálticas. Estas são terapias novas que surgiram basicamente das pessoas e não do movimento psicanalítico como tal. Foram formuladas por psicólogos de visão ampla, por cientistas e educadores, artistas e pessoas sensíveis, e atualmente são praticadas por centenas de clínicas, consultórios particulares e centros de crescimento espalhados pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e América do Sul. Meu amigo, este é William Reich. Esse curso consta de 24 módulos.
Você pode contribuir com R$25, nós enviamos imediatamente o PDF deste módulo. Tá? Envie seu Pix para o fone 6198-340-6632. Envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. Eu já fiz uma proposta de que, se você quiser, o curso completo custa R$600. Se você quiser contribuir com R$500, você não só fica liberado a assistir, não só todos eles, como receber todos os PDF, como também eu estarei enviando para você um curso de psicanálise integrada de 12 módulos já feito há 10 anos atrás e 12 vídeos. Tá? E você vai receber o seu certificado de psicanalista clínico e a sua carteira com número de registro. Até o final desse mês, nós estaremos atualizando nosso site anpc.com.br. Seja terapeuta, seja psicanalista, cure os outros e cure-se a si mesmo.